Olá, você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos agora falar sobre contribuições sociais dentro de direito previdenciário. Então, nós temos as contribuições referentes às empresas. Porém, a lei mesmo traz algumas situações de substituição para as alíquotas e bases de cálculo, substituindo a regra geral para as empresas. Então, a lei vai classificar algumas pessoas com alíquotas e bases de cálculo diferenciados. Isso é, elas poderiam se enquadrar na regra geral de empresa, mas iremos fazer uma substituição. Muitas às vezes da renda, da produção, muda-se um pouquinho a situação para elas, tá ok? A primeira que nós vamos falar é sobre as associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional. Essas equipes de futebol, nós poderíamos equipará-las à empresa no conceito previdenciário? Poderíamos. Só que elas vão ter base de cálculo diferenciada. Então, a base de cálculo para a sua contribuição destinada à previdência, isso é aquela paga pelas empresas, de modo geral, sobre as remunerações daqueles que lhe prestam serviços, que são destinadas exclusivamente para pagamentos de benefícios previdenciários no regime geral de previdência social. A alíquota será de 5%. O SAT já está incluso nesses 5%. Beleza, essa é a alíquota. Mas sobre o que? Qual será a base de cálculo? A base de cálculo será espetáculos desportivos, patrocínios, licenças de marcas. Vai estar aqui, índice de 5% sobre o que eles auferirem nesses eventos, em licenciamentos, patrocínios, COFINS e a CSLL fica igualzinho à regra geral. Isto é, a COFINS 7,6% ou 3%, conforme a tributação cumulativa, não cumulativa, e o lucro líquido 9%, igual. Então eles vão pagar? Vão pagar também. COFINS e CSL é devida, mas nas mesmas alíquotas que as demais empresas pagam. O que se mantém inalterado da regra geral das contribuições relativa à contratação do CI e cooperados, isto é, com relação à prestação de serviços por contribuintes individuais ou os contribuintes individuais quando filiados, quando em cooperativa, continua 20% ou 15% das cooperativas. Então, os cooperados, 15% sobre o valor de nota e contratação de prestadores de serviços, contribuintes individuais, 20% sobre a remuneração por eles paga, tá ok? Então, ela vai ter uma regra um pouquinho diferenciada, tá? 5%. COFINS e CSL, a mesma coisa. Outro que é diferenciado é o produtor rural, pessoa jurídica ou a agroindústria. Toma cuidado com o produtor. O produtor rural, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Isso é, ele pode constituir uma empresa ou ele pode simplesmente ser eu, Lília, comprei um sítio e comecei a produzir. Ou eu, Lília, montei uma empresa, uma agroindústria. Aí é diferenciado também. Então, o valor destinado à Previdência Social tem como base de cálculo a receita bruta da comercialização da produção. Continua inalterado a regra com relação aos contribuintes individuais e cooperados. Qual será a alíquota? Será de 2,5% a alíquota deste produtor rural. O SAT será de 0,1%. Base de cálculo também, comercialização da produção rural. COFINS e CSLL, a mesma regra, tá? Então fica igual a regra geral para todos, igual a regra geral, tá ok? Regra geral para estes. O produtor rural, pessoa física, e o consórcio simplificado já também tem alíquotas diferenciadas. O produtor rural, pessoa física, o que é o consórcio simplificado? Pessoa física a gente já falou, sou eu, você.
Consórcio simplificado é uma união de diversos produtores, pessoas físicas. Eles se unem em um consórcio para contratar pessoas para trabalhar serviço para todos, para comprar um equipamento. Então, é que nem o consórcio, né? Nós nos unimos quando você quer fazer um consórcio, por exemplo, para comprar um carro. Se unem diversas pessoas, vão pagando ali um valor mensal e sempre tem um sorteio e alguém ganha esse carro naquele mês, não é verdade? Verdade. Aqui funciona mais ou menos da mesma maneira para a contratação, né, de pessoas para trabalhar para todos ou aluguel de materiais. Então, a destinada à Previdência Social vai ter como base de cálculo também a comercialização da produção rural, tendo a alíquota de 2%. Enquanto o SAT, também sobre a comercialização da produção rural, será de 0,1%. E a COFINS e a CSLL, aqui não se aplica. Isso é, esses não irão precisar pagar a COFINS e a CSLL. Perfeito? Então, essas aqui são as principais regras com relação à substituição de alíquotas para algumas pessoas em específico que a lei determina, tá ok? Vamos para frente? Me acompanhe. O orçamento da Seguridade Social, ele é composto por receitas da União, contribuições sociais, vendo nas contribuições sociais a dos trabalhadores, das empresas, concurso de prognósticos e temos as receitas de outras fontes. Lembrando, poderão ser criadas outras fontes de custeio em legislação esparsa sem problema nenhum. Há uma possibilidade de criação de novas contribuições sociais ou até outras fontes de custeio, perfeito? Então, o orçamento da Seguridade Social é composto por receitas da União, contribuições sociais e receitas de outras fontes. É isso que você precisa essencialmente saber aí para o seu concurso. Não dá para deixar de ler o texto de lei, perfeito? Então, nós vamos citando os principais, mas sempre acompanhe com um texto de lei essencial para o seu sucesso. Então, vamos falar um pouquinho, então, quais são essas receitas de outras fontes? O que é previsto como receitas de outras fontes? Então, temos em primeiro lugar multa, atualização monetárias, juros. Pode acontecer muitas vezes do contribuinte ou da empresa, principalmente acontece muitas vezes com as empresas, de recolherem suas contribuições em atraso. Então, a lei, decreto, determinam dias específicos para recolhimento das contribuições sociais. Hoje, quem faz toda essa arrecadação é a Secretaria da Receita Previdenciária do Brasil. Está tudo ligado ao Ministério da Fazenda, à Receita Federal. Faz toda a arrecadação, recolhe contribuições. Então, quando um contribuinte, seja empresa, seja trabalhador, deixa de pagar a sua contribuição no dia previsto, na forma previsto, vai incidir uma correção monetária. Juros, multa de mora, com certeza, pelo atraso. E diversas outras situações podem ser previstas também multas. Então, todas as multas, atualização monetária, juros, também vão entrar no bolo aqui dessas outras receitas. Lembrando que essas outras receitas, elas vão para este conjunto todo da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. Temos também a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiro. Este aqui é o sistema S, SESC, SENAI. Então, o que ocorre hoje? Se faz a cobrança dessas contribuições, se arrecada e daí cobra, né, um valor, uma remuneração por essa cobrança, por prestar serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança deste terceiro. Por exemplo, o conjunto do sistema S. Então, faz lá a arrecadação, fiscaliza, cobra esses valores e um percentual vai ser utilizado para remuneração. Essa remuneração vem aqui como receita de outras fontes para o custeio da Seguridade Social. Também temos as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Também temos as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras.
Temos também como receitas de outras fontes as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Quer doar um dinheiro para a Seguridade? Você pode. Cuidado agora com essas porcentagens. Elas caem bastante em concurso com o troca de números, aonde é 50 vira 40 ou então vira 60. Então tem muitas essas pegadinhas nas provas. Então 50% da venda de todo e qualquer bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito. O que acontece com o tráfico ilícito? Muitas vezes, nós temos inúmeros casos de bens apreendidos em decorrência do tráfico. Pode ser o carro que estava sendo utilizado para transportar a droga, patrimônios, bens que são adquiridos, tudo que for vendido. Então, depois de todo o processo legal, o que for vendido e arrecadado com o tráfico ilícito, vem aqui 50%. Qual o sentido disso? A saúde não vai ter que cuidar muitas vezes das pessoas dependentes? Vai. Então, é um exemplo de necessidade de vir recursos também para a Seguridade Social. Temos também 40% do resultado de leilões de bens que são apreendidos pela Receita Federal. A gente chama isso aqui na região aqui de muamba, as muambas que vêm ali do Paraguai, tá vindo, a Polícia Federal apreende, Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Receita Federal está fazendo a fiscalização e pega esses bens. E eles fazem muitos leilões de bens que são apreendidos que podem ser vendidos e comercializados no Brasil. 40% deste resultado dos leilões vai reverter para a Seguridade, bem como 50% do valor total do prêmio recolhido pelas companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório, o famoso DPVAT, tá ok? Estes recursos vão ser destinados principalmente para a área de saúde, para o SUS, para o tratamento, para o custeio do tratamento do pessoal que sofre acidentes de trânsito, pedestres, motoristas, motociclistas, tá ok? Então essas são as receitas de outras fontes. Tranquilo, né? Facinho. Vamos para frente? Me acompanhe. Vamos falar agora sobre o salário de contribuição. O salário de contribuição, ele é a base de cálculo para a contribuição dos empregados, trabalhadores avulsos, empregado doméstico, contribuinte individual e o segurado facultativo. O segurado especial, ele tem como base de cálculo da sua contribuição, se não for a contribuição facultativa, a obrigatória, a comercialização da sua produção. Então, a base de cálculo é diferenciada para ele. Os demais será o salário de contribuição, que possui alguns conceitos diferentes de acordo com cada segurado. O salário de contribuição, ele serve como base para o salário de benefício para acharmos o valor da renda mensal a ser paga para o beneficiário, para o segurado quando ele vai requerer sua aposentadoria, o auxílio doença. Então, a maioria dos benefícios são calculados tendo por base o salário de benefício, que vai ser apurado com base no salário de contribuição. Então, o salário de contribuição, ele tem o seu conceito no artigo 28 da Lei 8.212 de 91, o plano de custeio. Para os empregados e trabalhadores avulsos, o conceito é um pouquinho extenso. Portanto, me acompanhe aí na sua tela a leitura do artigo. Artigo 28. Entende-se por salário de contribuição, inciso 1, para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou ainda da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Portanto, nós vimos que o conceito para os empregados e trabalhadores avulsos, ele é bem amplo e nos dá conceito grande do que vem a ser o salário de contribuição dele. Depois nós vamos ver que vai ter parcelas que integram ou não esse salário de contribuição desses segurados também, tá ok? Já para os empregados domésticos, é o que está
na sua carteira de trabalho, a remuneração registrada em sua CTPS, carteira de trabalho e previdência social. Para o contribuinte individual, o conceito de salário de contribuição será o que ele auferir trabalhando por conta própria ou uma ou mais empresas no decorrer do mês. Enquanto para o facultativo, será o salário de contribuição o valor que ele desejar contribuir. Como ele não tem uma remuneração, não tem uma renda, o valor que ele deseja. Se ele quer contribuir sobre 1.000, pode ser, sobre 2.000 também, sem problema nenhum, perfeito? Então vamos falar agora sobre as parcelas integrantes e as não integrantes. Então, essencial para o estudo do conceito de salário de contribuição, que você leia todo o artigo 28 da Lei 8.212 e complemente ainda seu estudo com o artigo 214 do Decreto 3.048 de 99. Aí tem algumas coisinhas extras, outras iguais, mas é essencial que você leia e conheça todos, perfeito? Mas muitas vezes é difícil decorar, não é verdade? Então, tenha em mente para dividir se integra ou não, quando aparecer na questão, a natureza de ambos. Então, o que vai integrar neste salário de contribuição vai ser de caráter remuneratório, enquanto que não integra terá um caráter indenizatório, compensatório ou indenizatório. Portanto, o salário, quando a gente fala de contribuição, por exemplo, do empregado, nem sempre vai ser tudo que ele recebeu no mês. Então, vamos fazer um cálculo. Vamos supor que o salário base dele seja de R$1.000. Perfeito. Salário base, entra, contribui. Se ele só recebeu este salário, como que fica? Vai contribuir sobre isso. Acabou. Mas pode ter horas extras, perfeito. Pode ter comissões, percentagens em vendas, que também integra. As diárias, cuidado com o detalhe das diárias. A diária, ela pode pular para cá, quando não integra. Quando? Vamos ter esse número aqui, 50%. Se o valor for 50% superior ao salário base, vai integrar. Se for inferior, não. Então, vamos supor que ele recebeu a título de diárias o valor de 600. Opa, foi mais que a metade? Opa, com certeza, foi 1.600. Vai incidir contribuição? Vai. Agora, se ele tivesse ganho a título de diárias R$200, aí pularia para cá. Não integra. Salário maternidade integra. Em regra, os benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, auxílio-doença, não vai integrar o salário de contribuição. Então, o que eu recebo, por exemplo, a título de auxílio-doença ou de aposentadoria, eu não irei contribuir. O salário maternidade é um benefício que eu vou contribuir. Ele vai, sim, ele tem caráter remuneratório e vai entrar. A lei determina que incide contribuição sobre o salário maternidade. E o 13º salário, perfeito? 13º salário, tenha atenção, ele integra o salário de contribuição, mas não integra o salário de benefício. Então, para o cálculo do salário de benefício, não vai incidir o 13º salário. Aqui, o que não integra, nós temos diversas verbas. Então, pensa, tem caráter indenizatório, compensatório, indenizou? Então, é alguma indenização paga pela demissão do trabalhador sem justa causa? Opa, não vai integrar, tá? Compensa alguma perda que ele teve? Também não integra. Vale transporte. Tenha atenção com o vale transporte. Aí na lei, ele vai estar falando que ele não integra quando seguir os preceitos que a lei determina. Porém, já em entendimento dos tribunais, STF e STJ, que não importa a maneira que o vale transporte é pago, não vai incidir contribuição previdenciária sobre o vale transporte. Então, cuide, tenha atenção com isso. O texto da lei fala que não integra se ele seguir o que a lei determina, mas já temos os entendimentos jurídicos que não integra de nenhuma maneira, até mesmo se o patrão der em dinheiro para o empregado o valor a título de vale transporte.
As férias também tem 2 poréns. Aqui ela não integra quando ela vem com a palavra indenizada, senão vai ter contribuição. O adicional constitucional, o terço de férias, fala que ele também, na lei, no caso de indenização, não vai integrar o salário de contribuição. Porém, aqui também, STF e STJ já concordam que tem caráter indenizatório. Então, não há por que incidir, não importa se indenizado ou não, perfeito? Ajuda de custo pela mudança de local de trabalho. Se paga em uma única parcela, não incide também contribuição. Então, vamos supor que no mês ele ganhou uma ajuda de custo, por exemplo, de R$5.000 para poder fazer a mudança. Esses R$5.000 pago em única parcela, em razão da mudança, não vai ter contribuição previdenciária sobre este valor. Participação dos lucros. Também, se seguir as regras da lei, a participação dos lucros, então, se o patrão paga todo mês participação dos lucros, já está contrário à lei. Agora, se ele paga uma vez no ano em uma única parcela, perfeito, não incide contribuição previdenciária. Assim também como Vale Cultura, não incide contribuição previdenciária. Essas são as principais verbas que nós trabalhamos. Tem diversas verbas que não integram e que você não pode deixar de ler aí no seu material, no seu código. Perfeito? Vamos falar também sobre a questão da proporcionalidade, que é importante com relação aqui ao salário de contribuição. Me acompanhe. Atente agora para a regra da proporcionalidade. Então, alguns segurados, os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos poderão ter na sua base de cálculo, o salário de contribuição abaixo do mínimo. Então, nós temos um limite máximo de contribuição e um limite mínimo de contribuição. Assim, estes, através da regra da proporcionalidade, poderão contribuir abaixo do mínimo. Lembrando, só o empregado doméstico e o trabalhador avulso que podem contribuir abaixo do mínimo, em algumas situações mais extremas, quando da admissão, dispensa ou afastamento, por exemplo, no meio do mês. Pode ocorrer o empregado doméstico que ganhe ao FIRA somente um salário mínimo e ele acaba tendo uma dispensa ou até admissão neste emprego no meio do mês. Portanto, ele vai receber proporcional aos dias trabalhados, não vai receber um mês cheio, vai ser proporcional. E a contribuição também será proporcional e poderá ficar abaixo do mínimo proporcional que ele recebeu, que ele auferiu. Tá ok? Então, esses 3 segurados poderão ter uma contribuição inferior ao mínimo. O contribuinte individual e o facultativo estão fora, não podem contribuir abaixo. Ah, mas aparece na questão que o contribuinte individual, ele estava ali mal, trabalhou pouco, ganhou menos, não importa. É sempre o mínimo. Tá ok? Então vamos ver como as bancas vêm cobrando essas questões? Me acompanha aí a primeira na sua tela. O salário de contribuição é um instituto do direito previdenciário inaplicável ao segurado facultativo que não exerce atividade remunerada. Questão está errada. É claro que ele tem o seu salário de contribuição, porém é o valor que ele deseja pagar, não é o que ele ganha trabalhando, pois ele não tem renda. Mas claro, a base de cálculo da sua contribuição é sim o salário de contribuição. Próxima questão aí na tela. O artigo 28 da Lei 8.202 de 91 define o salário de contribuição de cada categoria específica de segurado, aduzindo que entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de ajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Tal definição refere-se ao salário de contribuição a. do trabalhador eventual, b. do segurado empregado apenas, c. do trabalhador avulso apenas, d. do segurado empregado e do trabalhador avulso e e. do segurado empregado e do trabalhador eventual. Questão copia e cola de texto de lei. De quem que está falando?
do empregado e do trabalhador avulso. É bem copia e cola mesmo, né? Porque copiou o conceito lá do artigo 28 da lei e colocou aqui e pediu qual é a categoria que se conceitua. Tá ali, letra D, segurado empregado e trabalhador avulso. Vamos para a próxima? Me acompanha aí na tela. Além das contribuições sociais, a Seguridade Social conta com outras receitas. Não constituem outras receitas da Seguridade Social: A. As multas. B. Receitas patrimoniais. C. As doações. D. Juros moratórios. E E. 60% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então aqui está te pedindo para achar qual dessas receitas ali não integram as chamadas receitas de outras fontes. As multas, sim. Receitas patrimoniais, sim. As doações, sim. Juros moratórios, também. Então está incorreta a E, pois não é 60% do resultado dos leilões, e sim 40% do resultado dos leilões. Próxima questão aí na tela. A criação e a utilização de cooperativas de trabalhadores são alternativas eficientes para diminuir a carga tributária, tanto dos prestadores de serviços quanto das empresas que contratam, já que as cooperativas não precisam arrecadar nem recolher qualquer contribuição previdenciária. A questão está errada. É claro que as cooperativas fazem o seu recolhimento de contribuição previdenciária, elas não estão isentas de contribuição. Tem uma carga menor, mas deve sim contribuir. Próxima questão aí na tela. O STF decidiu que a cobrança da contribuição ao seguro acidente de trabalho, SAT, incidente sobre o total das remunerações pagas tanto aos empregados quanto aos trabalhadores avulsos, é ilegítima. A questão está incorreta. É legítimo sim. E há incidência, do SAT, a cobrança do SAT. Perfeito? Bons estudos para você. Não deixa de dar uma lida no texto de lei. Nos vemos numa próxima. Até mais.